Fala pessoal do Casal de Exatas, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre regras de divisibilidade. Afinal de contas, o que são as regras de divisibilidade? São algumas técnicas, algumas observações que nós fazemos sobre um número para saber se ele é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, por 9. E nós vamos estudar como nós podemos verificar essas regras. Então vamos iniciar a nossa aula falando sobre a regra... se o mouse funcionasse. Vamos falar agora sobre a regra do número 2, que é a primeira regra de divisibilidade a ser estudada. Quando um número é divisível por 2? Todo número é divisível por 2 quando ele for par. Como identificamos se um número é divisível por 2? Então termina por 2, por 0, por 4, por 6, por 8. Então nós sabemos que o número é par de acordo com seu último algarismo. E aí também, a partir da regra do 2, nós começamos a estudar outras regras, como por exemplo, a regra do 3. Quando um número é divisível por 3? Todo número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos formarem um número divisível por 3. Para isso, eu elaborei um exemplo bem legal. Olhem só. Nós temos o número 735. Ele é formado pelos algarismos 7, 3 e 5. Se nós somarmos os algarismos 7, 3 e 5, nós vamos conseguir ali o resultado 15. E o 15 basicamente é um número que é divisível por 3. Se nós formos dividir o 15 por 3, nós vamos chegar à conclusão que o resultado é 5 e o resto é 0. Portanto, se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, então o número também será divisível por 3. E nós podemos concluir fazendo um cálculo, basicamente, fazendo então 735 dividido por 3, que vai dar 2, 2 vezes 3, 6, para 7, 1. Baixamos o 3, aí nós multiplicamos. O número multiplicado por 3 que chegue próximo ao 13 seria o 4. 4 vezes 3, 12, para 13, 1. E baixamos o último algarismo 5, que número multiplicado por 3 que dá 15? O 5. 5 vezes 3, 15, para 15, 0. Portanto, chegamos à conclusão de que o número 735 é divisível por 3. Agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre uma regra muito parecida com a regra do 3, que é a regra do 9. Nós vamos ver que, para ser um número divisível por 9, nós temos que somar os seus algarismos, a exemplo da regra do 3. Somando os seus algarismos, se a soma dos seus algarismos for divisível por 9, então nós temos que o número também será divisível por 9. Um exemplozinho básico que nós podemos colocar seria o 351. Então, se nós somarmos o 3 mais 5 mais 1, chegamos à conclusão de que é um número divisível por 9, porque a soma dá 9. Então, nós chegamos a essa conclusão de uma forma bem simples. Outra regra bem conhecida é a regra do 6. Por que eu coloquei essa ordem? Comecei com a regra do 2, passei para a regra do 3, agora estou na regra do 9, agora vou para a regra do 6. Por que será que está acontecendo isso? Porque existem ligações entre as regras. Então, se nós analisarmos aqui, a regra de divisibilidade do 6, ela envolve duas regras que nós acabamos de ver. A regra do 2 e do 3, ou seja, todo número é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Um exemplozinho básico também, vamos lá, 126. O número 126 é um número par, sim, então já de cara nós já conseguimos entender que ele é divisível por 2. E a soma dos seus algarismos, 1 mais 2 mais 6 dá 9, portanto ele é divisível por 3. Ora, se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. Então, as conclusões que nós colocamos agora aqui. 126 divisível por 3, 126 divisível por 2. E aí temos na sequência a regra do 4. A regra do 4, ela é um pouco mais complicada, mas assim, se é para simplesmente observar se o número é divisível ou não e não ter o resultado, ela funciona bem. Vamos pegar aqui como, por exemplo, o que seria essa regra? O número natural é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Peguei um exemplo também bem tranquilo. O exemplo do número 83.716. Observe que os algarismos da unidade das dezenas
formam o número 16. O número 16 é divisível por 4, sim, está na tabuada do 4. Então, o número 83.716 também será divisível por 4. Então, essa é uma conclusão que nós temos só observando os dois últimos algarismos. Além da regra do 4, nós temos a regra do 8. Vejam, a regra do 4 e do 8 são números ali, o 8 é múltiplo do 4, tem algo a ver. A regra do 8 é muito parecida com a regra do 4. Nós temos que pensar da seguinte forma: se os três últimos algarismos forem divisíveis por 8, nós temos que o número também será divisível por 8. Não é uma regra tão prática, mas vale a pena em alguns momentos. Por exemplo, o número 97.560, ele é divisível por 8? Numa divisão por 8 ele dá resto zero? Nós vamos ver que sim, basta olhar os três últimos algarismos. O 560, que foi o número formado pelos três últimos algarismos, é divisível por 8. Portanto, nós vamos chegar à conclusão que o 97.560 também será divisível por 8. Uma regra tranquila que todo mundo conhece é a regra do 5. Basta observar a tabuada do 5. Todos os resultados da tabuada do 5 ou terminam em 0 ou terminam em 5. Isso significa que todo número terminado em 0 ou terminado em 5 é divisível por 5. Então nós temos aqui alguns exemplos bem rápidos, né? 23.895, 23.890, ambos números divisíveis por 5. Aí, aliada à regra do 5, nós temos a regra do 10. A regra do 10 é todo número será divisível por 10 se terminar em 0. Também um exemplo rápido, 376.590. E para nós finalizarmos, nós vamos falar sobre a regra do 7. Mas antes disso, eu vou pedir para que vocês deem um like nesse vídeo se vocês estão gostando, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal de Exatas e que nós vamos estar trabalhando cada vez mais para mostrar conteúdos de qualidade envolvendo matemática. Aliás, não é canal de Exatas, tá pessoal? É casal de Exatas, viu? Só como eu tô aprendendo também, tá ficando bom o negócio. E nós vamos falar agora sobre a regra de divisibilidade do 7. Quando que o número é divisível por 7? Eu vou falar a verdade, a regra do 7 eu acho que ela não é tão prática assim, porque ela tem um certo detalhe a mais. Vale muito mais a pena fazer a conta do que estudar a regra. Mas vamos ver qual é essa regra. O número é divisível por 7 se o dobro do último algarismo subtraído sem o seu número, o seu último algarismo, resulta em um número divisível por 7. Vamos tentar entender toda essa frase que eu acabei de colocar na prática. Pegando ali um exemplo do número 364. Vamos ver se o 364 é divisível por 7. Então eu vou pegar o último algarismo, o algarismo que está na casa das unidades, que é o 4. Vamos duplicá-lo. Se nós duplicarmos esse algarismo, nós vamos ter 2 vezes 4, resultado 8. Vamos pegar esse resultado 8 e vamos subtrair dos dois números, excluindo a casa das unidades. Então, ao invés de pegarmos o 364, nós vamos pegar o número 36. E aí vamos fazer a subtração. 36 menos 8, 28. Muito bem. Ora, 36 menos 8, 28. E daí, Cristiano? E daí que o 28 é divisível por 7. Portanto, o número 364 também será divisível por 7. É isso então, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula sobre regras de divisibilidade. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no nosso canal e um grande abraço. Até mais. Tchau!